mais pra frente a gente pode fazer uma tier list falando sobre, né, finais específicas da Libertadores, porque agora vamos falar das últimas edições da Copa Libertadores e vamos definir aqui qual foi a melhor delas. Então aí, já a produção vai colocar aí na tela a nossa tier list. Então aí já está sendo posta aí na tela. Vamos começar então. Vamos começar de baixo, né? 2010, final entre Internacional e Chivas Guadalajara. Para vocês, temos aqui as opções, vamos falar aqui certinho aqui as categorias. Lá em cima, Futebol 2. Acho que é perfeito para definir. E só pode uma final delas. Só para, né? Temos ali a Glória Eterna, temos ali a boa, a ok, a fraca e de sangrar os olhos. Para ser polêmico. Então tá. Começando por Internacional e Chivas Guadalajara. Ô, Jonathan, só uma dúvida. É a partir de 2010? É a partir de 2010. Tá, beleza. Internacional e Chivas Guadalajara 2010. Para você, Biel Maria, ela se encaixa aonde, meu querido? Pô, vou falar uma aspa polêmica agora. Fale. Eu não lembro essa final. Não tenho paz na minha vida. Esse ano tá demais. Tá aí a produção. Coloca o áudio do Biel Maria, lendário áudio. Mas para você não lembra de nada dessa final? Não lembro. Perfeito. Mas você lembra quem é o campeão, né? Sim. Tá. Tá. Então, putz, vou passar a bola pro Pedro França. Pedro França, Biel Maria pipocou e passou a bola para ti. Você, amigo, sem pestanejar. Final de 2010. Inter e Chivas, para você foi? Então, Jonatas, para mim foi uma... Deixa eu ver. Foi uma boa final. Uma boa final? Foi uma boa final. Foi uma final de 2 jogos. A gente lembra que as finais olímpicas foram a partir de 2019. Então eram 2 jogos ainda sendo disputados. E o Inter ele ganha a primeira partida contra o Chivas pelo placar de 2-1, se eu não estou enganado. E na volta no Beira-Rio, ele confirma o título vencendo por 3-2. Um bicampeonato... Perdoe a palavra, mas foda do Internacional. Beleza! Perfeito! Foda! Foi uma grande campanha do Colorado e acho que se encaixa numa boa final porque teve muitos gols e o Chivas também foi um adversário encardido. Aliás, os mexicanos tinham aquele histórico de serem pedras no sapato dos times brasileiros na Libertadores, então para mim foi uma boa final. Beleza, então tá aí o voto de Breno França, uma boa final. Como o Biel Maria não definiu o voto dele, vou te falar que ele colocou uma final ok, mas eu fecho com o Breno França. Foi uma boa final, sim. Eu gostava muito daquela equipe do Inter na época. Tinha Leandro Damião, que era um grande atacante, cravador nato. E fazia muito gol de bicicleta, que ele tinha esse, né? Esse quê dele de gols de bicicleta. Então, para mim, uma boa final. Tá aí a final de 2010 entre Inter e Chivas Guadalajara. Agora, 2011, Santos e Peñarol. Eu sou um voto meio que clubista aqui. Sim. Mas, começando com o Breno França, Santos e Peñarol, para você, 2011. Cara, eu acho que também foi uma boa final. E o final do jogo, acho que aquela pancadaria toda, que o Uruguai não aceita perder, né? A gente já viu muito bem isso aí, o Peñarol principalmente, né? Quer dizer, sabe perder demais, né? Que isso? Já perdeu muito aí para os times brasileiros, mas eu considero uma boa final. Pô, Neymar deitou naquele jogo também, da volta. Então, para mim, foi uma boa final. Acho que pelo final do jogo também, aquela pancadaria toda, aquele negócio de futebol sul-americano, né? Todo enredo assim. Ainda melhorou ainda mais ao final. Que já era... O clima, né? Aquele clima de Libertadores, mas para mim foi uma boa final. Não chega ainda a ser glória eterna, não, mas foi muito boa final. Perfeito. Biel Maria, qual o seu voto, amigo? Eu acho que é uma final ok. Porque, como a gente bem disse no episódio da Libertadores da Além do Gol, inclusive, veja lá, já saiu na última semana, tá muito legal, tá muito bom. Veja lá se você ainda não viu. Se você viu, veja de novo. E é uma final ok, né? Esse time na minha opinião, né? Esse time do Santos já era o time com o Neymar, com o Ganso, tantos outros bons jogadores. Mas a gente lembra muito que o auge dessa equipe foi justamente no ano seguinte, né? Que a equipe jogou mais bonita ainda. A gente vai ver, o Santos passou por muitos trancos e barrancos dessa competição. Inclusive, classificou em segundo do grupo. No primeiro jogo da final foi um 0-0. Depois, esse segundo jogo foi uma vitória magrinha. E o Santos deu uma suada mesmo. Não foi um futebol muito bem jogado, bem como o Breno falou, teve a famosa pancadaria. Mas por futebol, eu considero uma final ok. Justo. Eu colocaria mais cedo porque eu tenho uma questão com o Santos. Mas, de fato, a final aí poderia ser melhor. Eu fecho contigo, voto também ok. Então, final entre Santos e Peñarol de 2011 fica no ok. Agora, 2012, aconteceu uma coisa chata, né, Biel Maria?
Isso é uma coisa muito boa. Sorriso vai voltar um dia, quem sabe. Onde o Mas vamos lá. Romarinho! Então, foi decisivo. Cara, obviamente que talvez minha opinião não seja seguida, talvez eu seja um pouquinho clubista, mas para mim é glória eterna, porque o Corinthians fez fazer uma campanha invicta, né? Algo que foi igualado só pelo Flamengo alguns anos depois, mas uma campanha invicta. A forma como o gol do Romarinho sai, primeiro toque dele na competição, lá na Bombonera, é uma cavadinha para empatar o jogo, depois no jogo de volta, aquele clima fantástico, o Pacaembu lotado, queima de fogos. Querendo ou não, aquele dia tava todo mundo sentindo que o Corinthians seria campeão, só que não podia falar, né? Porque vai que dá uma zicada. Mas no fundo todo mundo sentia e sabia que o Corinthians ia ganhar. E o Sheik carregou aquele jogo. Teve a famosa mordida do Sheik no Caruso. Teve alguns entendimentos também. Mas no geral, toda essa campanha do Corinthians foi muito interessante, foi muito boa, foi muito histórico pro torcedor, que enfim se viu libertado, assim tal qual o Vovô Breno se libertou no último sábado. Que é aí? Tudo Calma bem. aí, calma. Glória eterna. Calma aí. Glória eterna. E aí, Breno França, você acompanha o relator? A última parte eu não tive muito, não, mas também acho que é glória eterna, assim, com todo respeito ao Coringão. É óbvio que o Biel, por ser corintiano, sempre vai votar com um pouquinho mais de paixão, assim como eu vou votar com um pouco mais de paixão quando chegar desde o Botafogo. Mas para mim foi uma boa final. Foi uma boa final também. Acho que teve melhores. Assim. Tá, perfeito. Mas foi uma boa final. Foi uma boa final, também entendo assim. Realmente ali a campanha do Corinthians, eliminando ali o Vasco da Gama naquele jogo que, né, ficou ali muito lembrado por causa do lance. O Santos do Neymar, né? E o Santos que do o Neymar. Falou que jogou Libertadores. Exatamente. Né? Aquela chapada ali na Vila Belmiro. Nunca o ângulo sem chance nenhuma pro goleiro. Então eu acompanho votando em boa final 2012, Corinthians e Boca Juniors. Boa. 2013, mas eu vou Atlético... votar na glória eterna. Não, eu votei na boa. Só você votou na glória eterna. É triste. Só você, mano. Só você. E agora, final de 2013, entre Atlético Mineiro e Olímpia, um jogo aí que essa campanha do Galo muito lembrada graças a Ronaldinho, o Herdezo Bruxo. Para você, Breno França, qual é a posição dessa final de 2013? E ao São Vitor também, né? Também Leonardo Silva, que fez o gol milagroso que garantiu o Atlético Mineiro pelo menos na prorrogação. Cara, foi uma final. Eu coloco na categoria de glória eterna. Campanha do Galo. Eu novinho acompanhei a campanha, principalmente jogos do mata-mata contra São Paulo, Tijuana, Newells e também contra o Olímpia nos pênaltis. Foi maravilhosa aquela campanha do Galo e a final teve todos os ingredientes possíveis, né? E o Galo teve muita sorte de campeão também, porque além de ter sido nos pênaltis, o El Tanque Ferreira, né, que era o centroavante do Olímpia, ele perde um gol sem goleiro, porque ele escorrega no gramado do Mineirão. E final sensacional, glória eterna. Glória eterna. Glória eterna. Rapaz, Biel Maria. Oi. Cara, 2013, amigo. Provando meu ponto de não clubismo, para mim essa final é glória eterna mesmo, porque a campanha do Galo foi uma campanha muito interessante, uma campanha cheia de emoção, e você também pode conferir no nosso episódio Além do Gol, a gente contou com detalhes. Realmente o Galo conseguiu viradas, né, no primeiro jogo da final perdeu e conseguiu ganhar o 2-0 e ganhar nos pênaltis, também teve isso nas quartas e também na semifinal. Toda essa mística do Ronaldinho e tudo mais, é um time que jogava bem. Exatamente, é um time que jogava bem, tinha um bom futebol, então para mim é glória eterna, sim. Eu sou voto vencido, o Breno votou na glória eterna, o Biel também, eu ainda iria na boa. Estou querendo, né, só alta classe lá na frente. Glória eterna para a final de 2013. E agora uma que pra gente aqui é poupa tempo, né? São Lourenço e Nacional 2014. Quais são as duas últimas categorias mesmo? Temos ali a fraca e a de sangrar os olhos, e pra mim não tem nem não tem discussão. Sangrar os olhos. De sangrar os olhos. Sim. Miguel de Paula já falou aí nos comentários. Apesar do já pode colocar. Por conta do futebol, dos times e da competição como um todo. Mas lembrando até que o São Lourenço ele passa num grupo que tinha um Botafogo, depois ele passa do Grêmio, passa do Cruzeiro, passou de todos os brasileiros possíveis. E no jogo aí na final contra o Nacional, joga até um pouco abaixo, mas o suficiente para ganhar, né? Mas mesmo assim, de sangrar os olhos. Final aí, com todo respeito aí aos torcedores envolvidos, mas não tem condição. 2015. Que Papa Francisco nos perdoe. Perdão.
Nem, se ele gostar, ele tem que gostar. Se não gostar, Com certeza ninguém tá vai lá gostar. no Vaticano assistindo a gente. E Um agora, abraço pro Vaticano. Um abraço. E agora, 2015, River Plate e Tigres. Final aí com um time mexicano aí. Biel Maria. Cara, eu acho uma final fraca, velho. Sinceramente, não, essa final, a competição como um todo, tudo bem, tem todo o contexto do renascimento do River Plate, né, que tinha sido rebaixado alguns anos antes, já tinha ganhado a Sul-Americana no ano anterior, né, de 2014, mas no geral, o próprio Tigres, né, os times mexicanos jogavam a Libertadores, mas quando chegavam na final não davam sangue completamente, né, obviamente. O que era mais importante para eles é justamente a Conca Champions, né, o torneio, a Liga dos Campeões da CONCACAF. Então, realmente, o Tigres deixou a desejar nessa final, elevando um pouquinho para baixo o nível. Então, para mim, é uma final fraca. Beleza. Breno, você votou? Não, ainda não votei, não. Você... Tá, mas nessa final, 2015, você entende que ela é uma final? Para mim é uma final fraca, cara, mas é porque eu me decepcionei muito com o próprio Tigres mesmo, porque eu lembro daquela campanha, o Tigres treinado na época pelo Tuca Ferretti, estava muito bem na fase do mata-mata, inclusive na semifinal eliminou a equipe do Internacional, que na época tinha o Alisson, né, no gol. Sim. E me decepcionou muito na final. O River mostrou uma dominância assim discrepante para cima da equipe mexicana. Acho que se o Tigres tivesse jogado o que jogou nas fases anteriores, teria sido uma boa final, mas foi uma final de um time que foi muito melhor do que o outro, então foi uma final fraca. Então, acompanha o relator, 3 votos para a final fraca de 2015 entre Internacional. Pensei no Inter, porque eu estava lembrando do jogo do Inter, que a equipe do Tigres eliminou, mas entre River Plate e Tigres, aí fica ali na fraca. Agora, 2016, Atlético Nacional e Independente Del Valle, uma final aí bem diferente do normal, assim, vendo no cenário atual. Breno, França. Eu vou colocar como uma final ok, cara. Se a final tivesse sido Atlético Nacional e Rosário Central, aí teria sido a glória eterna, né? Aquele confronto das quartas de finais. Mas o Atlético Nacional contra o Del Valle, para mim, foi uma final ok. Nessa final e também tem muitos jogadores aí que vieram pro futebol brasileiro e Fizeram história. Rapaz, Biel Maria. É uma final, ok. Vou com o nosso querido Breno França. Realmente, acho que a campanha, né, o futebol jogado por ambas as equipes ao longo do campeonato foi muito mais interessante que a própria final, né? Esperava muito mais do Independente Del Valle, principalmente, que realmente não demonstrou tanta competitividade assim. O Atlético Nacional era o melhor time a competição inteira, então levou o título merecidamente, não teve nenhuma zebrinha, apesar de zebrinha na final, né? Porque o Independente Del Valle, a competição toda foi uma zebra, eliminou o River, eliminou o Boca, foi de fato uma excelente campanha, mas na final realmente deixou muito a desejar esse confronto aí. Uma final ok, porque teve sua certa emoção, teve disputas e tudo mais, porém, ok. Eu votaria ali na fraca, mas ok, fica ali a final de 2016. Grêmio e Lanús 2017, amigos. Para mim foi uma final ok também, apesar de que o Lanús puxou um pouquinho para baixo, mas aquele time do Grêmio era muito bom e os 2 jogos acho que foram bem emocionantes. Até o primeiro jogo com o gol do Cícero, né, já no final do jogo, acho que colocou um ingrediente a mais de emoção essa final. E a pintura que o Luan faz no jogo da volta também, né? O Grêmio jogou muito bem, se comportou muito bem nas 2 finais. Coloco numa final ok, mas muito mais pelo adversário também, que não conseguiu fazer tanta frente ao tricolor gaúcho. Biel Maria, você. É uma final ok também. Vou com o nosso vovô Breno mais uma vez, porque, de fato, o Lanús puxou um pouquinho para baixo e o segundo jogo o Grêmio resolve praticamente a final ali no primeiro tempo, né? Abre 2-0, o Lanús até consegue fazer o golzinho no segundo tempo, mas aí o jogo já estava completamente decidido, a equipe do Grêmio era muito melhor, a equipe do Lanús, apesar de ter feito boa campanha também, né, eliminou o River num jogaço na semifinal, mas era uma equipe muito inconstante e que não chegava ao nível do Grêmio. O primeiro jogo foi muito bom, foi um jogo muito emocionante, mas o segundo jogo, de fato, deixou a desejar e o Grêmio resolveu rapidamente em 45 minutos. Perfeito. Então, eu também acompanho a final ok entre Lanús e Grêmio, que o Grêmio amassou a equipe do Lanús. Agora, para mim, eu já vou falar meu voto. River Plate e Boca Juniors, final de 2018, para mim, é glória eterna. Concordo plenamente. Foram 2 ótimos jogos.
Uma pena que Eu falo Glória Eterna e a produção Futebol 2. Tudo bem. É uma pena que a final não tenha sido no Monumental de Núñez, né? Que foi a última final com 2 jogos. A primeira final foi na Bombonera e o River Plate acho que venceu aquele jogo, se não estou enganado. Foi um empate Foi 2-2. Empate 2-2, mas ainda assim era um bom resultado, né? Para jogar dentro do Monumental. Mas uma pena que não aconteceu a final no Monumental. Acho que o único defeito assim, dessa final tenha sido isso de ter realizado a final na Espanha, Santiago que Bernabéu. vai completamente contra o conceito em torno do torneio Libertadores da América, né? Quem sabe um pouquinho mais da história do título vai concordar. Mas os 2 jogos assim, nível altíssimo, glória eterna. Sensacional os 2 jogos. Biel Maria. Nesse caso aí, eu já sou voto vencido, né? Porque para mim é futebol 2 mesmo que todo esse contexto aí que o nosso querido Breno diz, de ter tirado o jogo do Monumental por conta de violência, né? A pedrada no ônibus do Boca e tudo mais, o jogo ter ido para o Santiago Bernabéu, mas ao mesmo tempo que isso é ruim, tem um ladinho bom, porque de fato um confronto desse jogado no maior estádio, do maior clube do mundo, realmente é algo incrível. Eu tenho um misticismo muito grande, né? Porque a última final com 2 jogos, contra o maior clássico da América do Sul, provavelmente o maior clássico do futebol mundial, um jogo muito aberto no primeiro jogo na casa do Boca, na Bombonera, e mesmo no jogo de volta, foi um jogo muito aberto, decidido só na prorrogação, ou seja, para mim tem todo esse voto e para mim é glória eterna. Glória eterna não, futebol 2. Mas eu já fui vou até mudar meu voto também, acho que futebol 2 pelo clássico, né? É a maior rivalidade, não tem jeito. A produção tava em festa ali, porque queria a final de 2018 do Futebol 2, é bem justo. Eu fui no Glória Eterna porque eu tenho um voto clubista. Eu também tinha um voto clubista. Eu fui pensando assim, pô, gente, Boca e River. 2019, Flamengo e River Plate. Pra mim... Flamengo? Glória Eterna, porque Futebol 2... Glória Eterna. Glória Eterna por conta de toda a emoção. Representa a final, né? Toda a emoção, principalmente no finalzinho. Os minutos finais ali. Equipes. E era a primeira edição de final única. Exatamente. E já, né? E o feito daquele Flamengo foi gigante, porque ele bate o River que ganhou em 2015 e 2018, né? Além da Sul-Americana, um time muito preparado com o Marcelo Gallardo e aquele Flamengo que estava ainda começando aqueles 6 meses maravilhosos, né, do Jorge Jesus. E foi uma... E agora temos uma poupa-tempo também. Palmeiras e Santos 2020 é de sangrar os olhos. É a pior final da história do futebol mundial. Finais da história. Cara, eu não diria nem isso, mas eu diria que, talvez um dos piores jogos de futebol de todos os tempos. Perfeito. Bizarro, né? Foi uma final. Acho que não se encaixa nem na categoria finais. Todos os jogos de todos os tempos foi um dos piores. Exatamente. E tudo joga contra, né? Tipo, era pandemia, era pouco público, tudo joga contra essa final, que realmente é poupa-tempo. É bizarro, né? Como um certo time aí nessa final, coisa sem graça, sem sabor. É o famoso água com salsicha do futebol. Salsicha. Mas gosto de Palmeiras, né, gente? Só eu esperei o Corinthians completar. Vamos agora para paz na minha vida. Esse ano tá demais. Do Biel Maria, que é lendário nas 2021, Palmeiras e Flamengo, que é uma final muito... Palmeiras! Vamos ser sinceros, a final foi muito... Fraca. Foi fraca. Foi fraca. Vocês acharam a final fraca? Se eu não tivesse tenso, eu falaria que foi fraca. Como tava tenso, o Flamengo foi mais ou menos. Cara, eu acho que foi um bom jogo, um ótimo jogo a final. Ô, louco. Eu acho que que jogo. foi fraco. Não é nem pelo resultado final, não. mas realmente, achei um bom jogo até. Mas, ok, você vota vencido nessa. Eu colocaria a final boa. Tá. Mas... né? Cara, coloca no meio termo, então. Ok. Final ok para 2021, Palmeiras e Flamengo, que o Palmeiras foi campeão. 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. No final... eu tava esperando a campanha do Flamengo foi boa, mas a final foi abaixo. Fraca, pode ser. É o mesmo argumento que a gente usa para 2014, 2015 e talvez até 2017, né? O adversário puxou muito para baixo, o Atlético Paranaense, no caso, e jogou com a menos no primeiro tempo. Só que a gente viu que tem finais que às vezes acontecem isso que merecem outra categoria. Essa final aí foi Perfeito. E agora, para encerrar, chegando nas 2 últimas finais, Fluminense e Boca Juniors em 2023, para vocês, o que acham? A de 2023, boa final. Breno França. Cara, sem clubismo, acho que
por todo o roteiro do Fluminense também, e pelo jogo ter sido no Maracanã e tal, 15 anos depois. E para mim foi um bom jogo até. Acho que até mesmo pela mística, pelo roteiro mesmo, pela mística, eu colocaria na categoria Glória Eterna, né? Glória Eterna. Biel Maria foi de boa final. É porque é até bizarro falar isso, né? Mas esse Boca Juniors puxou pra final. Puxou pra final, porque esse time era horrível e ainda conseguiu buscar um empate e levar pra prorrogação. Você teve essa emoção. Porque realmente, se fosse decidido no tempo normal, provavelmente seria um ok. Mas como teve essa emoção da prorrogação, tudo mais, toda a campanha do Fluminense, que nem o Breno falou, então é boa final. Concordo, então, boa final, Fluminense e Boca Juniors. E agora, para encerrar, vou começar até pelo campeão que tá aqui, é o convidado especial de hoje. Final de 2024, Botafogo e Atlético Mineiro, que aconteceu o quê? Aconteceu que o Botafogo ganhou jogando com 1 a menos por 103 minutos. Né? Acho que foi normal, mais um tempo de prorrogação. Acho que o roteiro todo do jogo foi maravilhoso para quem é botafoguense. E coloco na categoria de Glória Eterna. Né? Não dá para superar um Boca e River, né? A maior rivalidade da América do Sul, mas se encaixa ali na categoria de Glória Eterna. Foi uma excelente final. Excelente final. Beleza. Biel Maria. Acompanha o relator? Acompanho o relator. Para mim foi uma Glória Eterna, porque de fato essa equipe do Botafogo superou uma baita adversidade, fez uma campanha desde lá da pré, né? Toda aos trancos e barrancos também, altos e baixos, mas quando teve que jogar, jogou muito bem, eliminou só gigante, né, praticamente, da Libertadores, o Palmeiras, depois o São Paulo e também o Peñarol, e de fato jogou muito bom futebol e superou as adversidades no campo e também as adversidades mentais, né, no campo mental, que nem a gente disse tanto nesse programa e vinha sendo dito ao longo da imprensa esportiva nesses últimos tempos. Glória. Perfeito. Nunca duvide da capacidade do Botafogo. De torneios, jogar jogo grande. Que isso. Tá aí, Breno. Dando todo o seu recado aí para a imprensa, que falou muito, né? Ironizou muito a equipe do Botafogo. 72 mil pessoas no estádio. Fala do Fogão! Fala do Fogão! E essa é a nossa tier list das finais da Libertadores, começando aí com Futebol 2 em 2018 entre River Plate e Boca Juniors, ali na Glória Eterna, Atlético Mineiro e Olímpia em primeiro, depois Flamengo e River Plate em 2019 e Botafogo e Atlético Mineiro. Tem uma ordem para vocês entre essas três finais? Tem a melhor para vocês? Acho que a do Flamengo e River acho que foi a melhor. Breno? Eu vou puxar a sardinha pro meu time. Flamengo! Meu time. Então eu vou trocar a voz. Beleza, aí tá complicado todo mundo. Mas tá aí, essa aí é a nossa tier list das finais. Faz aí o print. Tá feito aí o print aí para você que quiser ver depois. Vai sair o corte já da tier list que a gente fez. Então, agradecer mais um 61